Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso canal Instrução Bíblica. Eu me chamo Tiago Alencar e hoje, através desse vídeo, nós daremos início à primeira aula da Escola Bíblica Dominical. Esse novo trimestre de 2005, esse primeiro, primeiro trimestre de 2025 que se inicia, e é um trimestre que trouxe uma temática muito importante, extremamente relevante para os dias atuais, para aqueles que amam a palavra de Deus, que amam as Escrituras Sagradas. Então eu te convido a estar conosco nesse vídeo e estudar juntos as lições da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, esse novo trimestre, ou melhor, esse primeiro trimestre de 2025 que se inicia, traz uma temática extremamente importante. Como vocês podem ver, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista desta lição é o pastor Ezequias Soares. Ele vai abordar questões importantíssimas àqueles que procuram aprender mais sobre a apologética, sobre aquilo que é seita, aquilo que é heresia. Então, a lição desse trimestre, ela vai abordar, ou por que não dizer, os alunos deste trimestre da Escola Bíblica Dominical, eles irão estudar sobre as heresias e seitas que haviam no decorrer da igreja primitiva. Então, como nós podemos ver aqui na revista, eu tenho a revista física em mãos, como nós podemos ver, então, o nosso estudo nesse trimestre é sobre as heresias e seitas que assolaram a igreja primitiva. Então, o pastor Ezequias Soares ele vai trazer alguns apontamentos que são extremamente importantes para a igreja, para que ela venha estar atenta contra essas heresias, contra estes falsos ensinamentos que tentam destruir a igreja do Senhor. Então, é sobre esses assuntos que nós estaremos estudando na lição deste trimestre. Então, nesta primeira lição, a nossa temática é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, perceba que o comentarista, o pastor Ezequias Soares, já inicia a lição com a primeira aula, procurando apresentar os perigos que podem contaminar a igreja, que podem levar a igreja a sofrer riscos. E esses perigos, o pastor vai dizer que é as heresias. Então, a nossa lição de hoje é procurar identificar o que é heresia, quais são os perigos, como elas surgem e como se defender dessas situações, dessas heresias que trazem destruição para dentro da igreja. Pois bem, o que me chama a atenção é que, logo na verdade prática, o pastor Ezequias Soares ele coloca uma definição bem clara daquilo que é heresia. Ele diz o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, heresias ele aponta dizendo que são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Então, se é contrário, é aquilo que está na contramão daquilo que a Bíblia ensina como verdade, ou como regra de prática, ou como princípio a ser seguido. Então, heresias, para definirmos, são crenças e práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos. Aquilo que fere o que o pastor Ezequias chama no livro de subsídio, que é a ortodoxia. Então, heresias são práticas heterodoxas. Ele vai usar essa definição. São práticas contrárias à ortodoxia bíblica que acabam gerando um problema para a igreja, para a comunidade de fé. Por isso, nessa lição, nós veremos como se defender ou por que está preparado para não cair nessas ciladas do diabo, que são heresias, que são seitas que distorcem a palavra de Deus. Pois bem, no primeiro tópico, por que não dizer,
o comentarista fala a respeito das ameaças dos lobos vorazes, os cuidados pastorais. Então, ele vai citar aqui algo que chama bastante a minha atenção. O pastor Ezequias vai dizer o seguinte: a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Logo, ele está fazendo alusão ao texto de Atos capítulo 20, versículo 28 em diante, que diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Então, Paulo ele está orientando aos irmãos a estarem preparados, estarem prontos para defender, para cuidar do rebanho de Deus, sobre aqueles que teriam, sobre a responsabilidade, ou seja, o Paulo está alertando aos irmãos, por que não dizer aos presbíteros, para eles estarem prontos para defender a igreja, para defender o rebanho contra os falsos mestres. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, Paulo diz, o Espírito Santo vos constituiu bispos, vos constituiu o quê? Supervisores desse rebanho. Então, vocês devem cuidar. Aí, o comentarista fala o seguinte, neste tópico, a função primordial do pastor é o quê? É alimentar, é guiar e proteger o rebanho. Nós poderíamos fazer um contraste entre a função do pastor e a função daquele que é chamado de mercenário. São funções antagônicas que não se assemelham. O mercenário ele está preocupado com o lucro, com a lã da ovelha. Quando vem o lobo, ele foge, mas o pastor não. O pastor, a função primordial dele é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, ele diz o seguinte, o Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre o pastor e o rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Então, Paulo, no capítulo 20, ele está alertando os líderes da igreja para quê? Para eles estarem prontos, para eles estarem de olho, para proteger o rebanho, que o Espírito Santo tinha posto eles sobre supervisores, tinha posto eles como bispos. Pois bem, quando nós damos consequência, damos seguimento à lição, nós vamos perceber que Paulo vai continuar exortando os líderes da igreja, vai continuar exortando os irmãos. Veja bem, no subtópico de número 2, depois da minha partida, ele diz o seguinte: essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Então, Paulo ele diz o seguinte, que depois da sua partida, seria um momento em que surgiria falsos mestres, falsos ensinadores, e Paulo vai, de forma metafórica, identificar esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, esses hereges, como lobos cruéis, lobos vorazes. Então, nós percebemos que a preocupação de Paulo é grande em defender o rebanho, ou por que não dizer, em orientar os presbíteros, orientar os irmãos que estavam à frente da comunidade de fé, para estarem atentos contra as heresias que poderiam surgir, contra os falsos ensinamentos que surgiriam até mesmo de pessoas que estavam dentro da comunidade de fé, para tentar desvirtuar os irmãos e levar a uma destruição da igreja. Então, Paulo, ao tratar desses falsos mestres, desses falsos ensinadores, ele os chama de lobos cruéis, de lobos vorazes, de forma metafórica, falando o perigo que a igreja corria tendo essas pessoas no seu interior. O que deve ser entendido também da nossa parte é que quando Paulo ele fala sobre esses lobos ferozes, ou melhor, quando Paulo fala sobre esses lobos vorazes, quando ele usa essa expressão
lobos vorazes, e quando ele fala desses falsos mestres, é o seguinte: dois pontos surpreendentes nesta parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Então, o perigo era externo e internamente, quando Paulo usa a expressão que se levantariam dentre vós mesmos pessoas para distorcerem as verdades das Escrituras, para se colocarem acima até mesmo das Sagradas Escrituras. Então, o perigo que a igreja corria, que a igreja primitiva corria, era tanto um perigo interno e também um perigo externo. O perigo vinha de fora para dentro, e também o perigo estava naqueles que estavam fora, e poderia surgir também de forma interna, com pessoas que se levantavam com um pensamento distinto das verdades bíblicas, com um pensamento heterodoxo. Então, Paulo ele deixa os irmãos cientes disso, que tanto poderia se levantar dentre vós mesmos, como ele diz, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, podemos ver que é um perigo que surge dos dois lados, e a igreja precisava estar preparada acerca disso. Não é diferente nos dias atuais. Assim como a igreja primitiva ela sofreu esses perigos, a igreja atual ela também passa por essas dificuldades. Ela também está sujeita a esses problemas. É por isso que faz-se necessário ao aluno, àquele que ama as Escrituras, para estarem fortalecidos na palavra de Deus e cientes desses perigos que se levantam, faz-se necessário o estudo de uma matéria na teologia que é chamada de apologética, como o comentarista pastor Ezequiel Soares deixa claro. Em face disso, vemos a importância de estudar o campo da teologia denominada de apologética, para orientar os crentes nos nossos dias. Então, no próximo tópico, nós veremos a importância da apologética dentro da igreja, a importância desse estudo para o cristão estar preparado, pronto para se defender contra essas falsas heresias, contra esses falsos ensinamentos que tentam ferir a ortodoxia bíblica. Então, é um alerta ao amante da Escritura, àquele que busca a palavra de Deus em verdade. Estude, busque ter o conhecimento acerca dessas questões que a apologética pode ensinar a todos aqueles que buscam estudar. Pois bem, quando nós nos voltamos ao próximo tópico, nós veremos a definição de apologética. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Então, como nós podemos ver aqui no subtópico, no tópico 2, o que é apologia? Ou melhor, o que é apologética? Vamos encontrar aqui. O que é apologética? Veja bem, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã. É a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, preparados para responder com mansidão. Em 1 Pedro 3,15 é apologia, numa tradução literal, sempre preparados para uma defesa. Então o autor aqui, ele apresenta a definição de apologética. O que é apologética? Qual a definição de apologética? Ele diz que apologética é o quê? A apologética cristã é a defesa lógica da fé. A apologética, ela aqui é vista como uma defesa lógica da fé. A apologética cristã, uma defesa lógica da fé e de suas práticas e doutrinas. Então, ele usa aquilo que Pedro
falou lá na sua carta, quando nós vemos a leitura bíblica em classe. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Pedro diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, quando Pedro utiliza essa expressão, deixa eu encontrar o texto aqui, vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 15, Pedro usa essa expressão que eu acabei de ler. Diz a seguinte fala, aquilo que eu acabei de ler aqui com vocês. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder. Então, a expressão aqui, responder, é o quê? É apologia, que vem do grego. Responder a todos, a todo aquele que vos pedir a razão da vossa fé. Então, o comentarista, ao colocar essa expressão, ele está dizendo o seguinte: olha, você, como cristão, você precisa estar inteirado sobre a sua fé. Porque a apologética cristã, ela é isso. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da sua fé. Então, Pedro já alertou os irmãos através da sua carta. E cabe à igreja atual estar alerta também quanto a essas heresias que surgem. E para isso ela precisa estar preparada. Preparada para quê? Como Pedro diz, como Pedro avisou, o seguinte: antes, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da vossa fé. O que me chama a atenção é a expressão de Pedro, ao dizer, com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos, para defender as verdades bíblicas, para ser um cristão de verdade, eu não preciso me exaltar, me alterar. Eu não estou dizendo que não possa ocorrer isso, mas Pedro aqui ele deixa claro, com mansidão. Pedro aqui ele deixa claro, com temor. Porque se você tem a verdade na sua mente, você pronuncia essa verdade com autoridade. Você pronuncia essa verdade sem medo de errar, com mansidão, sem medo de ser contrariado, porque você sabe que aquilo que você crê não é uma fé fajuda, não é uma fé sofismática, não é um sofisma, mas é uma verdade irrefutável. Então, meus queridos, há uma necessidade da igreja atual estar inteirada na apologética, da igreja ensinar, do irmão, da irmã também procurar conhecer a respeito da verdade da sua fé. Porque, assim como na igreja primitiva surgiu vários ensinos errôneos, contrários à verdade bíblica, hoje também surgem. Homens se exaltam, se dizem acima das escrituras, questionam textos bíblicos, tentando contrariar as verdades de forma totalmente desonesta. Então nós, como cristãos, precisamos estar preparados para responder a qualquer um que estiverem disposto a conhecer a nossa fé. Pois bem, no próximo tópico, vemos que o autor vai falar, no próximo subtópico, no próximo tópico, o autor vai falar sobre as heresias. O que são heresias? O que são esses falsos ensinamentos? Então vamos lá. Subtópico de número 3, o tópico de número 3, o último subtópico. Ele vai dizer aqui o que são, vai trazer a temática o que são heresias, né? Seitas e heresias. Então, a palavra airesis, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita. E heresias. Seita e heresias. É verdade que o cristianismo também foi chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam a verdade do Evangelho de Cristo, que se opunham a ele. Então o cristianismo ele surge, irmãos, num contexto totalmente judaico.
Então, muitos judeus naquela época, muitos partidos saduceus, fariseus, consideravam, ou até mesmo outros judeus, consideravam o cristianismo como uma seita, por não estar na mesma vertente do judaísmo, ou por que não dizer, não está caminhando de acordo com a religião judaica. Então, os cristãos, vemos que eles também foram chamados de seita, isso é verdade, mas não pelos seus próprios, como o comentarista diz, não pelos próprios cristãos, mas por pessoas que não conheciam a verdade do evangelho e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-lo. Então, isso aqui é muito interessante. O pastor, ele é bem sensato nessa fala dele. Ele diz o quê? Que a palavra seita é usada para designar uma religião heterodoxa, uma religião que foge dos padrões ortodoxos, digamos, das Sagradas Escrituras, colocamos assim. Logo, ele diz que esse termo seita é um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-lo. Então há pessoas que, para ele, tudo é seita. A igreja que ele vizinha a dele é seita. O irmão que não congrega na igreja dele congrega numa seita. Não, não é assim. É necessário uma análise sensata. Porque para ser uma seita, para ser considerado uma seita, segundo aquilo que ele vem mostrando aqui, é uma religião heterodoxa. Uma religião que tem suas crenças e práticas distintas a, podemos dizer, ao cristianismo, aquilo que é verdadeiramente ensinado através da Bíblia, através da palavra de Deus. Ok? Então ele continua dizendo aqui no subtópico de número 2, a heresis no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura, com o sistema convencional de uma determinada comunidade. Ok. Os saduceus e fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica, Nova Almeida atualizada, traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, do grego airesis, ou aireses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Olha o que diz o comentarista, o pastor Ezequiel Soares. Olha só. Esse vocábulo é heresis ou heresis, airesis. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, ou partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional. Um exemplo, aí ele cita, né, que os saduceus, os fariseus, eram considerados um partido, uma seita. Eles eram um partido. E eles tinham suas crenças, tinham as suas práticas. Um exemplo, os saduceus não cria na ressurreição, não cria. Já os fariseus criam. Entretanto, a versão bíblica, Nova Almeida Revista Atualizada, traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisões. Então, Paulo aqui ele é bem claro ao falar sobre inovações doutrinárias. Aqui, quando está falando de inovações, não está falando de questões, digamos assim, estéticas de uma igreja, mas está falando de questões doutrinárias que ferem as crenças, que ferem as bases doutrinárias da fé cristã. Então, Paulo estava alertando a os irmãos ficarem alertas contra essas inovações doutrinárias. Não é ruim a igreja se modernizar, se inovar esteticamente,
O ruim é quando traz para a igreja inovações doutrinárias que ferem a ortodoxia, que ferem os princípios bíblicos que regem o cristianismo. Então isso é um perigo. No próximo subtópico, nós vemos o comentarista falando sobre algo muito importante também, as heresias de perdição. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia, propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, a Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano e outras coisas mais. Então, Paulo era dessas inovações que ele estava falando. E aquilo que Pedro também já alertou. Inovações, não inovações estéticas, mas inovações doutrinárias. Aquilo que traz contradição, que se opõe às principais doutrinas basilares do cristianismo, que envolve a Deus, a Trindade, que envolve Jesus Cristo, a cristologia, que envolve o Espírito Santo, a pneumatologia, que envolve o ser humano, a antropologia, que envolve questões de pecado, salvação, origem, destino. Essas questões que surgem, essas inovações doutrinárias que surgem e se opõem a essas bases do cristianismo, é que é um perigo. Essas que são as heresias de perdições. Então, o professor, o aluno, deve estar inteirado daquilo que ele vai falar, porque senão ele vai estar falando sobre usos e costumes, vai estar falando sobre questões que nada tem a ver com a lição daquilo que o pastor Ezequias Soares está propondo falar. Ele está falando sobre erros, heresias, inovações doutrinárias que vêm para tentar destruir a unidade da igreja. E isso é um perigo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo, falando a respeito da lição de número 2. Então, vou procurar seguir nessa constância de postagens de vídeos falando sobre a nossa lição. Procurando sempre melhorar, sempre trazer um melhor conteúdo para vocês. Confesso que no começo é assim, é devagar, com dificuldades, mas o Senhor vai aperfeiçoando a obra dele. Então, Deus em Cristo vos abençoe. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal Instrução Bíblica para estar recebendo mais vídeos e estando inteirado a respeito da palavra de Deus. Deus em Cristo vos abençoe.